Olá! Hoje a gente vai fundo aqui na situação do Flamengo, sabe? Olhando para esse próximo jogo contra o Vitória pelo Brasileirão. A gente tem aqui umas informações boas sobre como tá o elenco, quem tá fora, quem não tá e qual pode ser a estratégia do Felipe Luiz. A ideia é entender melhor como o Fla, líder do campeonato, tá se ajeitando para segurar essa ponta, principalmente depois de uns jogos puxados e viagem longa, né? E o que chama atenção logo de cara é isso. Parece que mesmo com um time desgastado, a ideia é ir com quase todo mundo. Só um desfalque confirmado. Bom, vamos dar uma olhada nisso aí. Para começar, vamos colocar as coisas em perspectiva. Como foi a semana do Flamengo? Tiveram folga na sexta, né? Um respiro importante depois daquela viagem para o Sul. Jogaram 2 vezes seguidas contra o Inter lá no Beira-Rio. Com certeza foi cansativo física e mentalmente. A equipe só voltou para o Rio na quinta-feira e, pelo jeito, já começaram logo um trabalho forte de recuperação. Assim, e esse ponto da recuperação é chave, né? Muita gente não dá o devido valor, mas é tipo uma ciência hoje em dia. Não é só dar folga. Tem toda uma estrutura por trás. Crioterapia, massagem, alimentação controlada, monitoramento com GPS. É muita coisa. Depois de voo, 2 jogos intensos fora, o corpo do atleta sente. E aí, a decisão de escalar ou não para a próxima partida passa muito por como essa recuperação funcionou. É delicado, sabe? Precisa equilibrar a vontade de ganhar e a necessidade de não estourar o jogador. Nossa, é uma operação complexa mesmo, então. E tem que ser rápida, porque o jogo já tá aí. É contra o Vitória, segunda-feira, 9 da noite, lá no Maracanã. Jogo da 21ª rodada. E não são só 3 pontos, né? Claro que são essenciais, mas tem mais coisa em jogo. O Flamengo é líder honrado, 43 pontos e ainda tem o jogo a menos que alguns times ali de perto. Jogar em casa, com a torcida empurrando, isso cria uma pressão para vencer, mas também ajuda muito. Ganhar no Maracanã afirma a liderança, dá moral pro time e joga aquela pressão pros concorrentes, sabe? É uma forma de mostrar força. Mandar o recado. Aqui em casa quem manda é o líder. Ainda mais contra o Vitória, que deve vir mais fechadinho, esperando um contra-ataque. Certo, o palco tá montado. E é aí que o negócio pega, porque apesar de todo esse papo de cansaço, de recuperação, a informação principal que a gente tem é que a comissão técnica quer ir com força máxima, ou quase isso. A única ausência certa mesmo é o Pulgar, o volante chileno. Ele ainda tá no departamento médico, né? Recuperando daquela cirurgia no pé. E essa ausência, mesmo sendo só uma, tem um peso tático, sabe? Não é qualquer jogador. O Pulgar vinha sendo aquele cara do equilíbrio ali na frente da zaga, boa cobertura, saída de bola qualificada, leitura de jogo. Sem ele, o Felipe Luiz vai ter que mexer ali. As informações que a gente tem indicam Jorginho e Saúl para fazer essa dupla de volantes, o que isso muda na prática. É a grande dúvida, né? Como o time se encaixa sem ele. Exatamente. O Jorginho marca mais, chega na frente, o Saúl é mais técnico, cadencia mais o jogo, passe refinado. Os dois juntos podem funcionar, claro, mas a dinâmica vai ser diferente da que o Pulgar oferecia. Talvez o time perca um pouco em proteção ali na frente da área, mas ganhe em chegada com o Jorginho ou em controle de bola com o Saúl. Pode ser que o Arrascaeta precise, sei lá, flutuar mais para ajudar na saída, ou os laterais mudem um pouco o jeito de atacar. O lado bom é que, tirando o Pulgar, tá todo mundo à disposição. Isso dá opções para o Felipe Luiz, né? Dá para mexer sem perder tanta qualidade. Mas é aquele ajuste fino, que só o jogo vai dizer se funcionou. A falta de um jogador como o Pulgar pode mexer em outras peças do time, mesmo que de leve. Entendi. E falando nessas opções, nessa força quase máxima, a provável escalação que está circulando reflete isso bem. O esboço seria Rossi no gol, claro. Aí na lateral direita tem a dúvida, Varela ou Royal. Na zaga, Léo Ortiz ou Danilo, jogando do lado do Léo Pereira. E na esquerda, o Alexandro. No meio, a dupla que a gente falou, Jorginho e Saúl, com a Arrascaeta ali na frente deles armando. E no ataque, outra dúvida. Plata ou Luiz Araújo na ponta direita, Samuel Lino na esquerda e o Pedro lá na frente como referência. Essas dúvidas aí, em posições importantes, dão o que pensar, hein? Com certeza. Cada opção dessas abre um caminho tático diferente. Vamos pensar um pouco. Lateral direita, Varela e Royal. São jogadores diferentes.
O Varela talvez seja mais equilibrado, defesa e ataque. O Royal dá mais profundidade, mais velocidade lá na frente. A escolha pode depender de como o Felipe Luiz vê o ponto esquerda do Vitória ou do quanto ele quer usar aquela lateral para atacar. Se ele espera um Vitória mais recuado, talvez o Royal seja a aposta para tentar quebrar a linha deles. Se a preocupação maior for com a defesa na transição, talvez o Varela seja o nome. Faz sentido pensar no adversário para decidir. E na zaga? Léo Ortiz ou Danilo com o Léo Pereira? Aí também tem diferenças sutis. O Léo Ortiz é muito bom saindo com a bola. Tem um passe melhor para começar a jogada lá de trás. Já o Danilo talvez traga mais força física, um pouco mais de velocidade para recuperar a bola. A escolha pode mostrar se o técnico está priorizando a construção bem feita desde a defesa, com o Ortiz, ou uma segurança maior lá atrás com o Danilo, talvez pensando nos contra-ataques do Vitória. E claro, o entrosamento com o Léo Pereira conta muito. E para fechar as dúvidas, lá na frente, a disputa entre Plata e Luiz Araújo na ponta direita. Essa também é legal de analisar. O Plata é mais agudo, sabe? Drible, velocidade, vai para cima, busca a linha de fundo. O Luiz Araújo tem aquele chute forte de fora da área, né? E talvez participe mais jogando por dentro, construindo. Dependendo de quem joga, a dinâmica do ataque muda. Com o Plata, talvez o Samuel Lino jogue mais por dentro, ou a Arrascaeta caia mais por ali para tabelar. Com o Luiz Araújo, talvez o time explore mais o chute de longe. Não é só trocar um jogador pelo outro, mexe no jeito do time jogar. Essas dúvidas devem ser resolvidas nos treinos de sábado e domingo. Mostra que o técnico está buscando o melhor encaixe, pensando no desgaste, na forma de cada um e, claro, no plano para ganhar do Vitória. Então, pensando um pouco mais para frente, o calendário dá uma folga para o Flamengo logo depois desse jogo, né? Jogam na segunda contra o Vitória e aí tem a semana inteira livre. O próximo jogo pelo Brasileiro é só no outro domingo contra o Grêmio. Essa janela sem jogos no meio da semana deve pesar bastante na decisão de ir com tudo agora, certo? Ah, com certeza. Totalmente. A lógica é essa mesmo. É bem comum na gestão de elenco em campeonato longo, assim. Se tem semana cheia vindo aí, a tendência é forçar um pouquinho mais no jogo antes dela, principalmente sendo em casa, valendo a liderança. Para que poupar agora se vai ter tempo para recuperar depois? A ideia é essa. Garantir os 3 pontos contra o Vitória, ficar tranquilo na liderança e aí sim usar a semana para recuperar bem o pessoal, fazer ajustes, preparar o time para o jogo contra o Grêmio, que, em teoria, é um desafio maior. É um cálculo de risco e benefício. O risco é alguém machucar por forçar um pouco vindo da viagem. O benefício é somar pontos importantes e usar a folga para chegar melhor no próximo jogo. É assim que se joga o Brasileirão, essa maratona. Uma aposta calculada faz sentido. Bom, então para a gente amarrar aqui os pontos principais, o Flamengo deve ir para cima do Vitória com quase todo mundo, usando o Maracanã para defender a liderança. O único desfalque certo é o Eric Pulgar e a ausência dele cria essa questão tática no meio. Tem umas dúvidas na escalação lateral, zaga, ponta que indicam ajustes finais e vão ser decididas nos últimos treinos. E essa estratégia de não poupar agora tá ligada diretamente à semana livre que vem depois. É isso, né? Exato. E se a gente olhar para o campeonato como um todo, essa situação mostra bem uma das grandes vantagens do Flamengo. A qualidade do elenco. Mesmo com um desfalque importante como o Pulgar, mesmo com o time vindo de viagem e jogos seguidos, conseguir montar um time titular forte, com boas opções no banco, é o que faz a diferença para quem briga pelo título. Para ser campeão em 38 rodadas, não bastam 11 jogadores. Precisa de um grupo forte e bem gerenciado. Como o time vai responder nesse jogo, mesmo com essas pequenas dificuldades, vai dizer muito sobre a força e a capacidade de adaptação do Flamengo na busca pelo título. E isso até levanta uma questão final interessante para a gente pensar. Com o time quase completo, tirando o Pulgar, jogando em casa, sendo o grande favorito, onde está o maior desafio para o Flamengo contra o Vitória? Será que há a pressão de fora, a torcida esperando uma vitória fácil, a responsabilidade de ser líder? Ou será que o desafio maior é interno? Achar rápido o melhor encaixe, sem o Pulgar errar, fazer o meio-campo funcionar direitinho, para não dar chance para o Vitória, que vai jogar no erro do Flamengo. Talvez a chave esteja aí, em como o time vai lidar com essas duas coisas ao mesmo tempo. A pressão externa e esse ajuste tático interno. Fica aí a provocação para a gente observar durante o jogo.